tudo bem? Tudo positivo por aí? Nós somos da equipe do projeto Education. Sejam bem-vindos ao quadro Que Prático, onde iremos realizar experimentos interessantes utilizando materiais de fácil acesso. Nossa, amiga, desde quando você ficou rica? Não sabia, que cordão chique. Que nada, amiga, isso aqui não é poder econômico não, isso é poder intelectual. Acredita que eu fiz utilizando açúcar e água? Super baratinha. Que isso? Como assim? Me ensina isso agora, porque eu estou curiosíssima. É pra já. Para fazer seu cristal de açúcar, vamos precisar de 2 xícaras e meia de açúcar, 1 xícara de água quente, barbante, folha de papel toalha, lápis ou pregador, recipiente de vidro, corante alimentício opcional. É importante seguir a proporção de 2,5 de açúcar para 1 de água. Nesse caso, usaremos a xícara como medida. Acrescente 2 xícaras e meia de açúcar e 1 de água em uma panela em fogo baixo, mexendo devagar até a formação de bolhas. Depois de ferver, transfira a solução para o recipiente de sua escolha, acrescente corante e deixe a solução parada por 1 hora. Enquanto a gente espera, vamos definir o que é solução insaturada? Primeiro, vamos saber que soluto é a substância em que queremos dissolver, ou seja, é aquilo que estará disperso no solvente, e no nosso caso é o açúcar. E solvente é a substância em que iremos dissolver o soluto. No nosso caso é a água, e geralmente eles são líquidos. Uma solução insaturada é aquela que possui uma quantidade de soluto inferior à sua solubilidade em determinada temperatura. Por exemplo, a 20 graus Celsius, 100 ml de água podem solubilizar aproximadamente 200 gramas de açúcar. E se adicionássemos 150 gramas de açúcar à solução, não atingiria a quantidade máxima de soluto que a água é capaz de solubilizar. Uma solução saturada é aquela na qual atingimos exatamente o coeficiente de solubilidade. Utilizando o exemplo anterior, se adicionássemos aproximadamente 200 gramas de açúcar em 100 ml de água, teríamos uma solução saturada, onde não haveria nenhum precipitado, indicando que 200 gramas é a quantidade máxima de gramas de açúcar que a água pode dissolver na temperatura de 20 graus Celsius. Mas e se adicionar um pouco mais, como 220 gramas de açúcar? Como que fica? Como eu disse, a água só solubiliza 200 gramas de açúcar. Esses 20 gramas adicionais serão precipitados e teremos uma solução saturada com corpo de fundo. Amiga, eu acho que já passou 1 hora, hein? É mesmo, e olha, percebemos que todo açúcar continua solúvel mesmo a temperatura ambiente. Amiga, você não disse que solução saturada em temperatura ambiente fica com precipitado? Por que agora isso mudou? É por isso que o aquecimento dessa mistura é crucial para a formação dos cristais. Pense, em 100 graus Celsius, 100 ml de água consegue dissolver 500 gramas de açúcar. Mas como teremos 240 ml de água, vamos realizar uma regrinha de 3 simples. 100 ml de água estarão para 500 gramas de açúcar, assim como 240 ml estarão para X. Então, achamos que em 240 ml a 100 graus Celsius, 1,2 kg de açúcar podem se dissolver. Muita coisa, né? Voltando ao exemplo anterior da solução saturada com corpo de fundo, 220 gramas de açúcar serão dissolvidos em 100 ml de água, se aquecermos a solução, pois com o aumento de temperatura, o coeficiente de solubilidade também aumentará.
e por isso esses 20 gramas adicionais serão dissolvidos. Após o resfriamento gradual da solução até a temperatura inicial, teremos uma solução supersaturada. Como esse tipo de solução é muito instável, agitar ou adicionar qualquer grama de açúcar acarretará na precipitação dos 20 gramas de açúcar. Aliás, você sabia que o mel é uma solução supersaturada? Devido à estabilidade das soluções supersaturadas, muitas vezes os açúcares do mel acabam cristalizando, principalmente se ele for resfriado ou deixado destampado. Agora, voltando ao experimento, podemos inserir o barbante sujo com açúcar e certificar-se que a ponta não toque no fundo. Esse barbante vai servir de ponto de cristalização e também de perturbação do meio, ou seja, precisamos que o meio calminho em temperatura ambiente tenha uma leve movimentação para a solução se irritar e formar os cristais como resposta, desfazendo lentamente a supersaturação. Tampe para que a solução não fique irritada antes, hein? Pode ser com papel alumínio ou com papel toalha. Só não se esqueça de fazer uns furinhos para que a solução possa evaporar e formar os cristais. Após uma semana, retire o barbante e espere seu cristal secar totalmente. E por fim, tenho 2 conselhos. Para que o seu pingente dure mais, impermeabilize com base de unha ou verniz. 2 demãos já é o suficiente. E outro conselho é em relação às temidas formigas. Para evitá-las, coloque seu recipiente em um pratinho fundo com água. Agora que vimos os cristais feitos com açúcar, que tal vermos como funciona com outras substâncias? Sua vez, amiga! Ok, deixa comigo. Vamos tentar primeiro com alumínio de potássio, que é uma substância utilizada para cicatrizar pequenos cortes de ferida, como aqueles de barbeamento ou então para tirar mau odor dos sapatos. A fórmula dele é essa aqui, e você consegue achá-lo na farmácia com o nome de pedra UMA em pó, e custa em torno de R$5, ou então no Mercado Livre. Vamos utilizar 3 colheres de sopa de alumínio em pó, aproximadamente 60 gramas, copo ou pote de vidro, meia xícara de água fervente, barbante, cola branca ou transparente, papel isofilme ou papel laminado e corante alimentício. Primeiro, vamos esquentar a água para que a nossa solução fique propícia a se tornar uma solução supersaturada. Você pode optar em ferver no fogão até que comece a borbulhar ou em pôr no micro-ondas por 2 minutos e meio. Depois, adicione o corante alimentício de sua preferência na água e, em seguida, acrescente a quantidade de alumínio. Mexa bastante até não ter mais pozinho no fundo do copo. Caso você tenha mexido bastante e ainda assim ter um pouco do pozinho, transfere o líquido para outro copo limpo, sem que o pozinho vá junto. Enquanto esperamos a nossa solução supersaturada ficar em temperatura ambiente, não esqueça de deixá-la parada, hein? Vamos cortar um pedaço de barbante e passar a cola na pontinha. Depois, jogar alumínio por volta dessa pontinha para gerar o nosso ponto de cristalização mencionado anteriormente. Se você quiser usar o limpador de cachimbo ou outro material, é só repetir o mesmo processo. Vamos ver se a tendência do açúcar foi seguida? Olhando esse gráfico da solubilidade do alumínio, concluímos que sim. Observe que conforme a temperatura aumenta, mais quantidade de alumínio é solúvel em 100 ml de água. Vamos agora deixar o nosso ponto de cristalização em contato com a solução, mas não com o fundo do copo. E então vamos estampá-la com papel isofilme ou papel laminado e fazer pequenos furos
para que a solução possa evaporar e facilitar a formação dos cristais. Deixe o lugar que possua ar quente, até mesmo que bata sol, por 24 horas inteirinhas sem mexer e pronto! Sua pedra preciosa está feita! Espere secar um pouco e passe base de unha para conservar. Agora é só exibir seu cristal por aí. Vamos ao último ingrediente para fazer os cristais, o bórax. Muito utilizado como ativador de slime, você o encontra facilmente no Mercado Livre ou em lojas de essência. Para começar a fazer os nossos cristais, vamos utilizar 1 copo de água fervente, 3 colheres de sopa de bórax em pó, copo ou pote de vidro, pompons, penas, flores plásticas ou outros objetos, lápis, fio ou barbante, corante alimentício opcional e papel laminado. Primeiro, amarre o seu ponto de cristalização no barbante e no lápis, para que ele fique suspenso no seu copo com bórax. Feito isso, acrescente as 3 colheres de sopa e mexa bastante até solubilizar tudo. Se quiser, pode acrescentar corante para que o seu cristal fique colorido. Mergulhe o seu ponto de cristalização no copo e tampe com papel alumínio. Faça pequenos furos e espere por 12 horas para retirar o seu cristal e mais algumas horinhas para que ele seque totalmente. Vamos ver o gráfico de solubilidade do bórax? Observe que à medida que a temperatura aumenta, o coeficiente de solubilidade também. Agora você pode decorar o que quiser com seus belos e fáceis cristais de bórax. E aí, qual foi a receita de cristal que você mais gostou? Tem alguma dúvida sobre o que falamos? Comente aí pra gente saber. Até o próximo que é prático. Beijinhos!